Então tá bom. Slide lá, todo mundo com o slide baixadinho, fofinho, show. Partiu. Vou compartilhar minha tela. Beleza. Estão conseguindo ver? Já apareceu aqui para mim, que eu entro como se eu tivesse sendo um de vocês. Infiltrada. Isso, menina. Sou uma professora que faz mitose. Aí, ó, duas Fernandas. Faço mitose, dá licença. Beleza. Gente, vocês querem que retome alguma informação anterior? Se quiser, sinaliza aí para mim, tá bom? Vamos lá, eu pedi para montar um heredograma, né? Para montar o heredograma. Aí foi esse aqui, né, que a gente ficou de fazer. Aliás, que eu pedi para vocês fazerem em casa, né? Então, um homem normal, cujo pai era afetado. Aí eu tinha pensado aqui, ó, nas situações, né? Ó, então, um homem normal, cujo pai era afetado e a mãe era normal. Então, eu pego lá o homem normal, aí ele tinha um pai e uma mãe. Então, o homem normal e o pai era afetado. Aí o pai é afetado, a gente já bota ele aqui. E a mãe dele era normal. Aí ele casa, fazer um casamento aqui, com uma mulher normal, cujos pais também eram normais. Então, vai ficar padrão aqui o paizinho dela e a mãezinha dela também eram normais. Aí esse casal, ele tem o quê? 6 filhos. Então vamos lá fazer os filhos do casal. Aí ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele tem 2 mulheres e um homem afetados. Uma mulher normal, um homem e uma mulher afetados. Então as 2 mulheres são afetadas, o homem também é afetado, uma mulher normal, um homem e uma mulher afetados. Então essa galera aqui toda é afetada. Beleza? Essa aí foi o heredograma. Tá com atraso aí para vocês, né?
mas foi agora. Ficou desse jeitinho de vocês? Espera aí que tá atualizando ainda, tá? Isso, atualizou. Esse de vocês ficou desse jeitinho. Esse é o PowerPoint. Ficou também, tem colinha, isso aí. Tem colinha, tem a resposta, né, no slide. Aí eu não faço pergunta difícil não, mas é o PowerPoint do momento aí, sei lá, é o último aí que eu baixei. Não sei qual que é não. Vocês gostaram da cor, né? Eu também, eu adorei esses coloridos aqui, parece um unicórnio, gente. Parece que você tá fazendo, assim, ó, um arco-íris, né. Ai, eu adoro essas coisas assim, ó, você bate assim, ó, olha aqui, são estrelas, né, olha. Ó que coisa ai gente, mudou minha vida. É. Ai, eu adoro também. Tá vendo, eu sabia que vocês iam gostar, a gente se parece, gente. Eu tenho quase que a idade de vocês, assim, né, minha idade de espírito, né. Que a carcaça tá vencida já, mas vai ter lousa compartilhada. Eu vou ver se eu mando agora. Aguenta aí, porque vai ter uma hora que eu vou pedir o exercício pra vocês fazerem, aí eu vou compartilhar aquela lá com vocês. Depois vê direitinho quem quer fazer, aí a gente continua, beleza, chuchuzinhos? Então eu vou mudar de slide, né. Aí aqui, olha, tem mais umas figurinhas mostrando exatamente essa essa informação aqui para vocês, ó, as relações de parentesco, né, elas estão no heredograma. Então, mostrando aqui, ó, o indivíduo, dos opa, não atualizou de vocês não, espera aí. Isso, atualizou agora. Então o indivíduo aí do sexo masculino, né, o quadradinho, do feminino mostrando aí a bolinha, né, quando o sexo o sexo biológico ele não interfere no cálculo, é o losango aí, casamento, né, tem essa ligaçãozinha que vocês estão vendo, filiação. Aqui seria um casal que não tem filhos, esse do meio. Aqui, ó, já tinham visto esse aqui de baixo, ó? Casamento consanguíneo. Casamento consanguíneo, por exemplo, é um casamento entre primos. Casamento entre primos, casamento dentro da família, né, tem essa informação, aí. E aí os filhos, né, igual a gente fez aí o heredograma que mostrou, aquele número lá, né, 2 filhas, né, nessa ordem, né, um menino, 2 meninas, nã-nã-nã, beleza? Aí a gente vai pra agora e chama, uma outra análise aqui da genética, que são os alelos múltiplos. Ainda tudo dentro da primeira lei de Mendel, tá? Os alelos múltiplos é que dentro de uma mesma espécie, eu tenho variações de genes e um gene, ele é dominante em relação ao outro. Então aqui, ó, alelos múltiplos, ó, o gene para cor de o gene para cor de certos tipos. Ver se atualiza aqui para vocês. Foi, atualizou. O gene
então para certos tipos de pelagem de coelhos, né, o que normalmente a gente, vê? São aqueles coelhos, né, ou de olhos vermelhos de pelos branquinhos, né, é o que a gente acha que é normal a gente ver, mas na verdade aquele lá é só o albino, e a gente tem variações deles, beleza? Inclusive aquele lá é o recessivo, tá? Então aqui, apresenta 4 formas alélicas, então são 4 alelos que, eh para aquela aquele espécie, e eu tenho, naquela espécie. E esses alelos, eles vão sobrepor ao outro. Então eu tenho aqui, o sesão, que é o dessa linhagem. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui, porque senão tá muito tchanzão aqui. Ó, tem o sesão. O sesão, ele ele prevalece sobre o chinchila, então que é um Czinho, CH. O chinchila, ele domina sobre o coelho himalaio. Himalaio é Czinho, né, H. E o himalaio, ele é dominante em relação ao albino, que é Czinho, mas pode ser o Azinho, eu gosto de botar o Azinho, tá? Tanto faz, ó, igual na imagem aí tá mostrando o Czinho, mas pode ser o Azinho. Essa é a relação de dominância, ok? Eh essas informações, então, ó, o C é de coelho, tudo é C de coelho. E se você perceber que o CH é de quê? Chinchila. CH é de chinchila. Se você perceber, o H é de quê? Himalaio. E o A? Albino. Eu circulei aí, ó, CH de chinchila, H de himalaio e o Azinho de albino, ok? Então um tem dominância sobre o outro. Aqui tem que prestar atenção, na hora de botar o genótipo, ok? Porque às vezes ele pode se embolar. Então se você perceber aqui no cantinho, tudo que tem, aonde tem sesão, ó, todos esses aqui têm o sesão. Onde vai ter o sesão, ele vai dominar sobre o resto. Então o selvagem, ele é o dominante. Existe uma relação de dominância, daí de cima até o de baixo. Não atualizou aí para vocês, né? Demora mesmo para atualizar, né? Aquilo que eu faço, que eu rabisco aqui. Então tem essa relação de dominância. Selvagem, então, é o dominante. Aí aonde vai ter o CH entre malaio e albino, quem que vai dominar? O CH, que é o chinchila. Aonde houver o H, que é de himalaio, junto com o albino, nesse terceiro quadrado, nessa terceira linha dessa imagem, vai ser himalaio. E o
albino, para ele existir, vai ter que ser ele sozinho. Ele junto com outro albino, né? Então pode acontecer de você ter genótipos assim, ó, CA. Que é a mesma coisa no caso do Czinho. Às vezes eu gosto de colocar melhor a gente colocar o CA, porque onde tem um A você já vai se ligar que é albino, né? Que tem gente que ao invés de fazer um C, não tem a questão do C maiúsculo. Às vezes assim, a pessoa faz isso aqui, às vezes ela faz isso. Ah, não, isso aqui é o maiúsculo. E não é. É na hora de fazer o C, né? Você tem que fazer o C grande e o C pequeno. Se eu fizer o C pequenininho, tem a ver com o albino. Por isso que às vezes eu prefiro colocar o Azinho. Porque botou o A, eu já bato o olho e já sei que é o albino, tá? Então, essa aí, os alelos múltiplos vão apresentar essas formas, e essas formas, elas, nos seus genótipos, elas vão indicar o quê? A coloração da pelagem desses animais, tá? São animais que têm determinadas pelagens diferentes. Eu não vou sair daqui para poder ficar buscando na internet as cores desses animais para vocês verem, mas dá uma olhadinha depois, né? Bota lá o chinchila, o branquinho, né, que é o albino, vocês já conhecem. O chinchila é muito fofinho. O chinchila, eles criam, inclusive, para poder fazer abate, para fazer casacos, roupas, né? É uma peninha, assim, porque o animal é muito fofinho, mas a criação, a lei permite, né, enfim, criar esses animais para fazer abate e é assim que funciona. Mas quem nunca viu um chinchila aí, depois coloca no tio Google aí, porque ele é muito fofinho, beleza? Vamos fazer então um exercício? Vamos lá? Resolva esse aqui então. Esse que está no próximo slide. 2 exercícios, tá? Um coelho chinchila, cujo pai era himalaio puro, cruzou com uma coelha selvagem de mãe albina. Presta atenção, que para você saber o gene, você tem que olhar as duas. Se você não tem os genes dele por completo, você tem que olhar ou quem já passou, né, no caso o pai e a mãe, ou a prole desse casal, se eles já tiveram filhos. Nesse caso aqui, eles não tiveram filhos. E aí, quem que o problema citou? Os pais. Então, os pais vão te ajudar a achar o genótipo desse coelho macho com essa coelha fêmea que casaram e vão ter filhotinhos. Aí eu quero saber quais são as proporções genotípicas e fenotípicas dessa prole. Isto é, quais são os genes desse cruzamento e quais são os fenótipos desse casamento. Beleza? E a 2, também, mesma coisa. Uma coelha selvagem pura cruzou com um macho albino. Qual a probabilidade de nascer um coelho albino desse cruzamento? Faz lá. 5 minutinhos, pode ser? Faz aí no seu caderno, que eu vou ver se eu consigo abrir aqui o quadro, aí eu mando o link para vocês, para alguém. Alguém quer fazer no quadro? Lucas, quer? Peraí, que o Lucas, só para eu entender, você colocou um quadrado aí, que eu não consegui ver o que que era. Significa que você quer tentar, é isso? É porque o Lucas veio na frente, Samuel. Não? Tá, então tá, vou deixar você, Samuel. Aí, na hora que eu mandar o link, só o Samuel que entra, tá, gente? Porque não pode entrar mais gente, senão não dá certo. Então faz aí, Samuquinha. Já faz aí no seu caderno, que eu vou compartilhar aqui com você. O problema aqui é a parte do selvagem, que tem 1 milhão de combinação para ele. Tem o quê, amor? 1 milhão de combinações para ele. 1 milhão de combinações? Uhum. De combinações no problema? Ele cruzou com uma coelha selvagem mãe albina. Eu falei, mas. É que, tipo, falou lá. Ele é. Ah, esqueci o nome. Putz, acabei de falar, esqueci o nome. Selvagem.
Mas aí falou da mãe dele. Aí a pessoa não vai ler a mãe e vai falar: putz, tem 1 milhão de combinações. Como é que eu faço isso? Ah, sim, entendi. Entendi. Pois é, aí é por isso que dá a treta toda. É, não tá dando certo aqui que eu tô tentando fazer, não. Vou tentar sair e entrar de novo. Não, gente, não deu certo não. Pra não perder tempo, vamos lá resolver. Eu fechei aqui. Vamos lá. Você já tem a resposta? Então, ó, um coelho chinchila. Vou voltar aqui para fazer. Então, vamos analisar aqui o machinho, né? Então, o número 1. Coelho chinchila. Então, ele já vai ter o gene assim, CCH, traço. Esse aqui é o macho. Cujo pai era himalaio puro. O pai dele, aí tem um pai e a mãe, né?
Então a mãe tá aqui, eu não sei, e o pai dele era assim, ó, se você observar, ó, CCH, H de Himalaio puro. Se o pai dele tem CCH, é óbvio que ele doou um para ele. Então ele é um coelho chinchila, mas que 50% dele é himalaio. Ele tem gene para himalaio, ok? Aí ele cruzou com uma coelha selvagem chamada também de agute, tá, gente? Costuma aparecer aí nas questões falando disso aí, tá? De a coelha agute. É, é, então ela tem o genótipo assim, assim. Eu não sei, né, ainda. Eu tenho que ler depois e ir colocando aqui. Então, ó, cujo pai era himalaio puro. Cruzou com uma coelha selvagem de mãe albina. Então, essa coelhinha, ela tem um pai e ela tem uma mãe. A mãe dela era albina, ou Cezinho, Cezinho. Então, se a mãe dela era albina, é óbvio que a mãe doou para ela um Cezinho. Aí agora basta você colocar no quadro de Pinet, faz aquele quadrinho. Aí, nesse caso, a minha sugestão é que você use o quadro mesmo, tá? Não usa aquele chuveirinho, não, porque senão pode embolar. Então, você vai colocar aqui, tanto faz colocar o macho aqui nessa parte superior ou colocar lateral. Então, a gente vai colocar ele aqui. Então, ó, ele ser. É como se fosse o expoente, tá? Esse CH é como se fosse um expoente. Então, aqui, H, CH, e a fêmea? Eu vou botar de outra cor aqui. A fêmea, Czão e C. Ah, qual o resultado que eu vou ter aqui? Aí eu vou juntar. Tem ordem de dominância. Professora, quem é que vem na frente? Ordem de dominância. A ordem de dominância é essa aqui, ó. Que você viu que tá aqui, lá embaixo, né? Que eu coloquei, ó. Essa é a ordem de dominância. Lembrando que, por exemplo, se for azão e azinho, mas o azinho ele vai vir primeiro, ele tá na frente, eu vou ter que colocar o azão primeiro, para depois botar o azinho. Então, o resultado aqui eu vou ter C, C, Czão, né? Czinho, CH de chinchila, Czão, C, e o Hzinho de Himalaio, né? CH significa Himalaio. E aqui, quem que vem primeiro, o CA ou o CCH? O CCH, por quê? Porque chinchila é dominante sobre o albino. E aí, aqui também é a mesma coisa, o albino, tadinho, é o que vem por último. Esse, então, é o meu resultado, ok? Resultado do meu cruzamento, do cruzamento do número 1, né? Um coelho chinchila cujo pai era himalaio puro cruzou com uma coelha selvagem de mãe albina. Quais são as proporções genotípicas e fenotípicas da prole? Essa aí, 25% para cada. Lembrando que são genes diferentes, né? Então eu vou ter aqui, ele, ó, 25% desse gene aqui. Eu vou ter 25% desse outro. Eu vou ter 25% desse outro e 25% desse outro. Isso aqui que eu acabei de colocar aqui dentro é o genótipo. Mas e o fenótipo? E o fenótipo? Qual que vai ser? Quais são as proporções do fenótipo? Quem escreve aí para mim? Alguém tinha colocado aí
25% para cada, Rafael. Tá certo, para cada genótipo, né? Genótipo. Mas e o fenótipo? Eu posso considerar que é 25 cada um? Isso. Então alguém já colocou aqui, olha, ó, deu o quê? 50%. 50% o quê? Selvagem. 50% selvagem, né? E o quê? 25% o quê? Chinchila. E 25% o quê? Himalaio. Alguém achou um resultado diferente? Pelo que eu tô vendo aqui, vocês acharam exatamente isso. É importante colocar as porcentagens, tá, gente? Certinho. Alguém aí não entendeu? Achou uma resposta diferente? Tá tudo bem? Dá só um ok para eu saber se tá tudo bem. Beleza? Então tá bom. Estão fazendo no caderno, né? É importante fazer no caderno para ficar bonitinho. Eu vou tirar um print dessa tela aqui. Eu não lembro nem como que. Beleza. Então tá bom. E a 2? Vamos para 2? E a 2? Uma coelha selvagem pura cruzou com um macho albino. O que vocês encontraram? Isso aí, Bruna. 0%, né? Porque se eu fizer lá, ó, vamos analisar aqui o genótipo dela. Chegar ela para cá. Ó, vou analisar o genótipo aqui. A coelha era selvagem, cesão, cesão. E ela cruzou com um albino. Vai dar o quê? 100% o quê? Cesão, cezinho. Ah, isso me dá o quê? Selvagem. 100% selvagem. Tudo bem? Tem alguém que não entendeu? Entenderam quando eu peço para colocar assim, ó, fenotípico, genotípico e fenotípico? Repete essa, Rafael, ou as outras? A 2? A 2, Rafa, é o seguinte, a fêmea, olha aqui, uma coelha selvagem, ó, uma coelha selvagem. Selvagem eu já sei que é um cesão. E aí, a próxima mensagem eu tenho que ficar atenta. Por quê? Tá me dizendo que ela é pura. Para ela ser pura, o que que é puro? Puro é sinônimo de homozigoto. Então, qual é o outro gene dela? É esse aqui, ó. É um cesão. Então eu sei que a fêmea vai ser desse jeitinho, na número 2, né? Que a gente está analisando. E ela cruza com um macho
é albino, ó. O macho tem que ser assim, ó. Lá no quadrinho já tá dizendo isso. Se a gente fizer aquele chuveirinho, Rafa, aqui, ó, ou botar no quadro, ó, tem que ser esse com esse. Se eu fizer isso, vai me dar o quê? 100% tesão CA, que é o genótipo dela. A prole vai ser 100% isso aqui. Beleza? Entendeu, Rafa? Então tá bom. Depois eu vou passar mais atividade, aí a gente vai exercitando mais esses problemas, tá? A é muito parecido, né, com a matemática. Você precisa de ir lendo lá de cima e já ir escrevendo as informações, sobre como você sobre o resultado. Então, assim, você não vai logo na pergunta, você tem que ler o conteúdo do problema. Então, já parte de uma organização, beleza? Tudo bem? Então, vou ter aqui 100%. Depois eu posso postar lá para vocês. Então tá bom. Aí, gente, a gente tem outra situação aqui, no próximo slide, que ele sobre, alguns alelos letais, tá. Beleza, já atualizou para vocês aí. Esses alelos, letais, letal, o próprio nome já diz, né, vai causar o quê? Morte naquele indivíduo que tiver esse gene, né, ó, vai causar a morte nele, alelos letais, né. Então, um exemplo de alelos letais, a gente vê aonde? Em, cruzamentos com camundongos. Então, aqui está dizendo que camundongos de pelagem amarela produzia uma descendência constituída de um X número de indivíduos amarelos, de indivíduos cinzentos, na proporção sempre de 2:1. Concluindo que a pelagem amarela seria letal em condição homozigótica. Então olha o exemplo aí que está te dando, ó, o macho amarelo, como é que é o gene dele? É A, aí ele tem um gene aqui do Y, o genótipo dele é desse jeitinho aqui. Então ele vai poder produzir que tipo de espermatozoide? Ele produz espermatozoides desse jeitinho aqui, ó. Espermatozoide AY e só o A. Então, espermatozoides o quê? Heterozigóticos. O gene dele aqui, se você observar, é o quê? Heterozigótico, não é homozigótico. A fêmea também. A fêmea, lembrando que, professora, mas por que que o macho, ele é a mesma coisa da fêmea? Porque ele está analisando um tipo de gene dele, ele não está analisando o gene sexual, né, está analisando uma característica, é a característica para uma determinada doença. Então a fêmea, ela é como? Ela é a azão, ela tem o mesmo gene que o macho, né, o mesmo genótipo para essa característica que o macho. Aí, o que que vai acontecer? Ao cruzar, né, ela vai produzir, então, óvulos, né, do mesmo jeito, óvulos AY e A, óvulos heterozigóticos, até porque ela é heterozigótica. Deixa eu atualizar aqui. Ela é heterozigótica. Aí, nesse resultado aqui, ó, de AYA cruzado também com AYA, o que que aconteceu aqui? A gente teve
a gente teve um resultado em que eu tive uma prole, amarela, né, a metade dela foi amarela, 25% foi cinza, e a outra porcentagem foi de indivíduos abortados. Então, o que mostra? Que o alelo, homozigótico, homozigótico para essa característica, né, contendo o Y, ele é um alelo letal para aquela prole ali, isto é, eles vão morrer, ok? Então são alelos, é um exemplo aí de alelos letais na população de ratos, de camundongos, né, que são aqueles ratinhos bem pequenininhos, é um tipo de rato, tudo bem? Beleza? Dúvidas nesse? Escreve no chat aí para eu saber. Dá só um ok então? Então tá bom, beleza. Então vou tocar o bonde aqui. Aí a gente vai para o outro slide que chama dominância incompleta. Que até então a gente estava vendo o quê? Que o indivíduo ele era azão ou azão-azinho e apresentava o mesmo fenótipo. Em contrapartida, o azinho apresentava um outro fenótipo. Então a gente viu por exemplo, que era do albinismo, né? A gente viu que azinho era albino. A gente viu que o azão ou azinho era pele normal, isto é, não sofria com a doença albinismo. Então apresentava ali 2 fenótipos só, o pele normal ou albino. Aqui você já vai ver 3 fenótipos, tá? Então vamos prestar atenção aqui. E aí é um exemplo daquilo que a gente chama de dominância incompleta. Eu tenho aqui um cruzamento, se você observar, de uma flor vermelha com uma flor branca. É a minha geração P, a minha primeira geração, né. Perceba que eles são puros. Eu prefiro aqui ele usou, o autor usou, 2 letras pelo menos para falar, porque o F ele quis dizer que são flores. Eu sou do menos é mais, né. Então eu prefiro trabalhar com o genótipo do que está me oferecendo ali. Então se eu for usar para flor vermelha, eu vou usar gente, ó, Vzão, fazendo aí no cantinho, ó. E vou cruzar com o quê? Com flor branca, BBB. São puros, têm o mesmo tamanho, tá me indicando que são homozigotos. Nesse cruzamento aqui, que me deu a minha F1? A minha F1 deu 100% VB, tudo bem? Pode botar o papel aí no canto aí, no seu caderno, e faz o cruzamento, Vzão, que cruza com Bzão. Se você fizer, ó, pode fazer o chuveirinho, ó, desse jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó, Vzão, VB. Aqui embaixo é a mesma coisa, VB. Alguém tem dúvida como faz esse cruzamento? Não? Então tá bom. Se tiver, gente, não precisa ter vergonha, tá? Pode perguntar, pode parar, ou então no finalzinho da aula eu fico um tempinho aí pra gente poder sanar as dúvidas, tá? Pode perguntar, não precisa ficar com receio de ter, né, insegurança aí na hora de perguntar. Não há nenhum problema se você não sabe, se você esqueceu. Eu sei que muitos já viram aí na primeira série do ensino médio, mas pode ter esquecido. Tem aluno que é a primeira vez que está vendo isso. Tem algumas escolas que eles dão esse conteúdo no 9º ano. No Castro Alves, eu vi no material que é na primeira série. Mas pode ser que vocês tenham vindo transferidos e não há nenhum problema em não saber isso, tá bom? A gente vai da base aí agora. Na verdade, os slides que eu comecei a trabalhar com vocês, eles são desde essa base aí,
tá? Desse princípio aí relacionado à genética. Então tá bom. Aí você entende que a minha F1, que é a minha primeira geração aqui, ó, me deu o quê? 100%. Esse aqui, ó. Mas aí, aqui, então era vermelho, aqui era branco, e aqui, a minha primeira geração deu 100% o quê? Rosa. Isso quer dizer que quando eu junto a vermelha com a rosa, dessa espécie aqui, tá, gente, ó, não é qualquer planta que você vai fazer isso não, é essa espécie, ó, é a planta boca de leão, né, que tá o nome científico dela. Então essa espécie, os cientistas verificaram que, a proporção aqui apareceu, é uma florzinha rosa. Aí, eu vou pegar F2. Escreve para mim, o que que é F2? Escreve aí no chat para eu saber se você está acordado, se você não está dormindo aí. O que é F2 para a genética? Lá nos estudos de Mendel, o que é F2? P é geração parental, F1 é a primeira geração, e F2? Escreve no chat aí para eu saber. Isso aí, Marco. Segunda geração. Isso aí. Essa segunda geração, como é que faz para descobrir ela? Para eu saber. Se eu, por exemplo, nesse cruzamento aqui, como é que faz para fazer segunda geração? Da onde vem essa segunda geração? Da primeira? Da F1? Então, o que é a segunda geração? F1, se você observar aqui, ó, F1 vezes F1. Então, o que é a segunda geração? É o resultado da minha F1 vezes a F1. Deixa eu atualizar aqui. Então eu tenho F2, né, eu vou ter como resultado aquilo que veio do cruzamento da VB vezes VB. Aí o que me deu? Vzão. Vzão me deu Vzão B, Bzão, né, V, B e B, B. Isso aí, Camille, certinho. Me deu o quê? 25% de flores vermelhas, 50% de flores rosas e 25% de flor branca. Esse foi meu resultado. Então, só na segunda geração é que eu vou ter o fenótipo da geração parental. Tudo bem? Dúvidas nessa? Não? Então vamos fazer um problema? Faz aí para mim esse aqui. Vai fazendo aí esse e me dá a resposta. Mas é para fazer mesmo, tá, gente? Ó, faz aí no caderninho, bonitinho, tá? É tipo isso, Samuel, os netos voltam para os pais. Os netos voltam para os pais dos pais, né? Os netos voltam para os avós.
Você tá sem o slide, Rafael? A letra B? Que B? Ah, tá, tá, igual a letra B. Entendi. O, o, o Rafael, esse último slide aqui, ó, eu não resolvi problema nenhum, não. Ele já tá resolvido aqui. O que eu escrevi, o que eu fui fazendo foi passo a passo, né? Ao invés de eu usar F, eu poderia fazer a mesma coisa, ó, usar F para flor vermelha, ó, F de flor. Aí ele colocou nada mais do que um V aqui para falar que essa aqui era vermelha. Ó, tá no cantinho aí, Rafael. E ele botou essa outra aqui para falar que ela era branca. Atualizou aí para você. Qual que você não entendeu, Rafa? Qual parte da explicação aqui? Ah, você quer saber da onde veio o F2? Mas é vezes a F1, ó, tá até aqui em cima. Botei aqui, ó, F1 vezes F1. Beleza? Daí em cima, ó. Então a geração parental e a geração pura cruzou VV com BB. Me deu F1, que é VB. Aí o que é F2? Nada mais é do que eu pegar VB vezes VB. Não é BV não, hein, gente? É VB. Esse negócio de BV é outra coisa, né? Mas é VB vezes VB, tá, Rafa? Se você olhar dentro do quadradinho aqui, ó, dentro desse quadrado aqui, você vai ver nada mais do que o cruzamento, ó, entre F1 vezes F1. Esse quadradinho que está desenhado. Beleza? Entendeu, Rafa? Dá só um ok para ver se você entendeu direitinho. Aí, a partir do entendimento agora, você já vai saber fazer essa aqui. Então, manda ver ela, essa do segundo slide. De nada. Do segundo slide já está dizendo aí, olha, dominância incompleta ou semidominância ocorre quando alelos em heterozigose promovem efeitos diferentes. Acabou de ver, ó, ele em heterozigose, o que é? VB, né? Que ele tem 50% do gene de flor vermelha e 50% de branca. Quando eles se unem, eles formam o quê? Uma terceira cor, que até então as puras eram vermelhas e as brancas. E qual a outra cor que aparece agora? Rosa, tá bom? Aí, beleza. Promove, então, efeitos diferentes no fenótipo em relação ao estado em homozigose. Em plantas maravilhas, aí já é uma outra planta,
abaixo influenciam os seguintes genótipos. Então, letras diferentes, tá? Mas é a mesma coisa. A gente tá falando de, né, incompleta. Então, beleza. Aí ele fez o seguinte, ele botou aqui, ó, Bzão, Bzão, flores vermelhas. Bzinho, Bzinho, flores brancas. Ainda tudo isso puras, né? E a que tá em heterozigose, flores rosas. Aí vamos lá, presta atenção no que ele tá perguntando, ó. Em um cruzamento entre maravilha vermelha e maravilha branca, isto é, puras, deu em F1 90 maravilhas. Então vamos lá. Ele pegou a Bzão, Bzão e cruzou com a Bzinho, Bzinho. A F1, ele está dizendo que deu o quê? Flores rosas. Deu quantas? 90. 90 flores. Ele está te dando um número, né? 90 flores. Só isso, um número. Mas você sabe que é 100%. E qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos, então qual a porcentagem de indivíduos da cor vermelha, se ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas em F2. Então, ele quer saber o cruzamento da F1, ó. Então, ele vai pegar essa aqui e vai cruzar com ela mesma. Então, ele pegou Bzão, Bzinho e cruzou com Bzão, Bzinho. Podemos botar no quadro para ficar bonitinho. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Aí vai ser essa aqui, bebê, Bzão, 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 Bzinho, como resultado, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Esse é o meu resultado, ok? Então, ó, Rafa, isso aqui, ó, que tá em amarelo, é o quê? Escreve para mim, Rafael. Tudo bem, é genótipo, mas qual tipo, qual cruzamento que eu fiz? É o resultado de quê? Esse resultado aqui, Rafa, é o resultado da minha F2. F1 é lá em cima. Ó, acabei de botar lá em cima, ó. F1. F1, tá em amarelinho lá em cima. Já minha F2, ó, minha F2 tá aqui, embaixo. Tá em verdinho que eu circulei. Esse resultado todinho aqui da minha F2. Aí o que ele está perguntando? Ele está perguntando qual é a porcentagem de indivíduos de cor o quê? Vermelha que ele quer saber. Ocorrerá na autofecundação. O que é autofecundação? É quando eu peguei isso aqui, ó, Bzão, Bzinho, e com Bzão, Bzinho. Esse é o resultado aqui da autofecundação. Beleza? Entendeu, Rafa? E qual foi a resposta? Ele quer saber quantos vermelhos. E quanto que deu de vermelho? Alguém respondeu aí. Foi o quê? Aí, aqui, ó. O vermelho me deu 25%. Então, a resposta correta é
Essa aqui, B de bola. Beleza? Dá joinha aí para saber se todo mundo entendeu. Você quer que eu repita? Tá tudo bem, galera? Rafael, tudo bem, então, né? Posso passar ou quer que eu volte aqui a explicação? Ô, Lucas, eu não consigo ver a sua figurinha. O que que é? Se é um sim, se é um não, se é um ok? Pode ir. Beleza, então tá bom. Vou tocar o bonde aqui. Aí a gente tem uma outra situação que é chamada de codominância, né? A outra, outro slide. Codominância. Nesse caso aqui de codominância, deixa eu atualizar para vocês. Ah, atualizou agora. De codominância, é, são casos em que os indivíduos heterozigóticos para um determinado gene expressam que, simultaneamente, os fenótipos nos dois tipos de indivíduo homozigótico. Vou mostrar aqui depois, né? Porque ele vai ter os dois. Acontece isso, por exemplo, com sangue, né? Então, por exemplo, sangue A e sangue B. Ah, professora, quem que domina sangue A, sangue B? Então, imagina que meu pai seja sangue A puro, minha mãe seja sangue B puro. Eu vou ter o sangue A ou B? Qual que é dominante? Na verdade, a gente fala que eles são codominantes, tá? Por quê? Porque se juntar esses puros, vai dar o quê? Um resultado de 100% sangue AB. Quem na sala aí é sangue AB? Bota no chat aí para eu saber. Sangue AB. Fala um euzinho aí. Manda um oi, eu. Sangue AB. Alguém aí da galera? É? Não? Ninguém? Nossa. Quem é sangue A? Arthur, você é A? O Alan. É fácil descobrir. Assim, se você souber dos seus pais e dos seus irmãos. Aí, dependendo, é fácil. Beleza. Aí, essa parada, Rafael, se é positivo, se é negativo, é outros 500, tá bom? É que geralmente a gente fala assim, né? Ah, eu sou O positivo, sou A negativo. Parece que vem junto, mas são características diferentes, tá? Uma coisa é A e a outra coisa é o negativo ou o positivo. É. Geralmente, em algumas. Tem carteiras de identidade que às vezes vem escrito qual a tipagem sanguínea. Isso aí, na ficha tem, exatamente, Samuel, certinho. Porque eles fazem o teste, né, do sangue da criança também. Beleza. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Quem é sangue O? Ó, tem gente pra caramba com O. Do Samuel é A. Luiz é O. Bruna também. Beleza. E quem quer sangue bom? Todo mundo, né, gente? Nós arrebentamos, né? Todo mundo aí dessa sala é sangue bom. Beleza. Aí vem uma outra informação aqui falando sobre penetrância, né? Penetrância gênica.
A penetrância gênica, ela tem a ver com a porcentagem de indivíduos de dado genótipo que apresentam um fenótipo correspondente. Tem a ver com expressividade. Na aula passada eu comentei sobre isso, sobre há doenças que as genes, né, que geralmente de doenças, que apresentam uma alta penetrância, né, uma alta expressividade, e há outros que apresentam uma penetrância incompleta, né, quer dizer, uma expressividade menor. Ah, tá, Samuel. Então, por exemplo, aquela que eu falei, uma doença que é autoimune, né, doença de Huntington, ela tem uma expressividade alta, isto é, as pessoas que apresentam aquele gene, elas vão sofrer da doença, tá? Se tem o gene, vai sofrer da doença. Diferente daquela que a gente já fez um exercício sobre ela, que é a polialelia, que é desculpa, polialelia não, polidactilia. A polidactilia é aquele dos dedos, né, das pessoas 6 dedos, ou ela apresenta nos pés 6 dedos, 7 dedos, tem mais também, não necessariamente é esse número fixo, tá bom? Ou ela apresenta só um pequenininho, tá? Então, assim, tem gente que apresenta o gene, mas não expressa a doença, tá? Então, esse aí dessa polialelia, polidactilia, é em torno de 65% das pessoas que apresentam essa característica física, tá bom? Quando eu falo apresenta característica, é física, porque no genótipo dela tá lá, no gene tá lá e não vai ser mudado, tá bom? Então, mais uma informação aí, ó. Então, aqui, por exemplo, ó, outro conceito, né, a expressividade. No feijão carioca, por exemplo, os portadores do alelo dominante com fenótipo variegado 95% das sementes diferem quanto ao padrão e à quantidade de manchas. Disse então que esse alelo tem expressividade gênica variável. Então é aquelas manchinhas do feijão, né? Como a gente estava falando. Beleza, vamos agora para o que interessa aí, que muita gente sempre vem com algumas perguntas relacionadas ao sistema ABO. O sistema ABO é o sistema do nosso sangue, tá? Ah, professora, só tem esse? Não, tem vários. Tem em torno de uns 10 partes questões genéticas que envolvem o sangue e envolvem a hereditariedade. Mas os mais importantes são o ABO, o fator RH e um outro que é chamado de MN. Tem dúvidas, Camille? Você caiu aí? Machucou? Engraçadinha, né, professora? Essas piadinhas sem graça de internet. Gente, hoje eu acordei às 5 da manhã. Olha, que desespero. 5. Aí, acabei de falar da tela do celular, né? O que eu vou fazer? Vou olhar o celular, né? Primeiro para ver a hora. Aí, beleza. Aí vai olhar meme, né? Olha que tristeza, gente. Para que eu fui olhar? Eu dei uma gargalhada às 5 horas da manhã. Bom que eu acordei feliz, né? Acordei feliz, já acordei rindo. Eu ri pelo menos metade do dia dessa parada. A gente que tá dando essa situação agora de aula remota, né? É muito engraçado, porque muitos alunos mandam e-mails para a gente e não fala o nome da pessoa, não. Só manda assim, um e-mail com coisa que eu sei o e-mail da pessoa e tal. Só que os e-mails, cara, às vezes eles são assim, bizarros, né? Aí eu tava rindo do meme. Não, é engraçado, porque às vezes tem coisas que eu vou rir e vocês não vão rir. Eu rio de umas palhaçadas assim que eu nem imagino, né? Se eu contar pros outros, até vergonha das minhas risadas, né?
E aí, o meme era exatamente isso, um professor, assim, chateado, pagando moral pra turma, dizendo assim: "Vocês ficam me mandando esses e-mails, e eu não sei quem é, você não bota seu nome, você não bota o seu número da chamada". E aí o e-mail do menino falou assim, por exemplo, vou dar um exemplo, olha esse e-mail aqui, Shaolin matador de porco, @gmail.com. E aí, gente, que eu vou falar? Quem que eu vou saber que é Shaolin matador de porco? O outro, Flavinho, isso aí, você viu, né, Alan? O Alan viu. Flavinho Pneus. Não tem nem Flavinho na sala, quanto mais pneu. Olha, ai meu Deus. Eu ri, pior que eu não posso nem lembrar que eu fico rindo de novo. Aí eu lembrei dos meus e-mails, cara, só e-mail cafona. Meu primeiro e-mail foi extremamente cafona. Eu não posso nem falar, porque eu tenho até vergonha, né? Uma cafonice só. Enfim, né? São as coisas que a gente faz na vida, né? Mas aí, pelo menos acordei às 5 da manhã rindo, né? Dos memes e vambora. Mas beleza, chuchus. E aí, então, a gente tem aí o sistema BO, que esse é muito importante. O que vocês sabem dele? O que vocês já ouviram falar em relação a sangue, a tipo de sangue, é... até mesmo em relação ao sangue de vocês, né? O que vocês já ouviram falar? Que de repente essa hora é interessante a gente conversar também para saber o que vocês andam recebendo de informações sobre o sangue, ou que um dia já recebeu. O que vocês sabem? Ah, isso aí, essa coisa do universal rola muito, Anne, isso aí. Uhum, tá certo. Tem a ver com a doação, né. Então, ó, uma das coisas importantes para você se ligar, que você precisa estudar isso aí, que tem a ver com a doação. Tem a ver com a genética e tem a ver com a doação. A doação é outra parada, a doação é outra situação. Vou botar aqui, ó, minha tela ficou branquinha. Deixa eu mostrar como é que ficaria, eh, a doação. A tela ficou preta mesmo, tá? É que eu abri uma. Ó, aí olha como é que ficaria a doação. Doação não tem nada a ver com genética a doação, tá bom? Mas ficaria assim, olha, ó, a gente tem aqui o sangue O, o sangue A, o sangue B e o sangue AB. Lembra que eu falei que uma coisa é o sistema BO e a outra coisa é o fator RH. Então, o que a gente vai analisar primeiro? O sangue, a doação. Então, o O, a Anne falou aí, ó, que ele é um doador universal. E realmente ele é universal, só que não é só esse ponto que eu vou olhar não, tá? Tem outro também que daqui a pouco a gente vai falar. Então o O, ele pode doar para o AB, ele pode doar para o B, para o A, e ele doa também para ele mesmo, né, ó. Então ele doa para todo mundo. É um sujeito caridoso aí do sistema ABO, né. O A, ele só pode doar para o AB ou para ele mesmo. E o B? Ou doa para o AB ou para ele mesmo. Perceba que o AB recebe de todo mundo, né. Se o O é doador universal, o AB é o quê? Receptor universal. Isso aí. Beleza. E o AB, tadinho, só doa para ele mesmo. Significa que o sangue do AB não é importante para ser doado? É importante pra caramba, sim, sempre é. Por que será? Se você é AB e acha que você não deve doar sangue, qual que é a justificativa? O que você acha que é? Porque se tem o O, o A e o B para doar, para que serve então o AB, né? Pode ser que a pessoa sinta assim, mas não, é muito importante, sabe por quê? Então, por exemplo, imagina que
tenha sangue, tenha lá, sei lá, as bolsas de sangue, tenha de A, de B e de O, e chega alguém precisando de AB, e aí não tem AB, vai ter que pegar de quem? Do O, ou do A, ou do B. Então o A ainda serviria para uma pessoa A ou para uma pessoa AB, né. Então por isso que é importante fazer doação, sim, todos eles, né. Vocês sabem quais são as regras, pra fazer doação? Existem hemocentros que são muito rígidos, tá, gente, mas tem que ser rígido mesmo por causa da questão de contaminação, né. Vocês sabem quais doenças, assim, vocês podem, por exemplo, a pessoa que tem uma determinada doença, ela não pode doar? Isso aí, Anne, anemia. Hoje, por favor, também, né, coronavírus, nem pensar, né. Não saia nem de casa, por favor, né. Fique em casa trancada. Mais o quê? Hepatite, isso aí. Doença de Chagas, tá, gente? Zika vírus. Se você tiver doente de dengue, não, mas se um dia você já teve, não tem problema. Isso, acima com 16 anos, com permissão, ainda pode, tá. Mas, por exemplo, gente, tem uma informação, ó, tatuagem, se você fez tatuagem dentro de um determinado tempo, você não pode doar, se não me engano é 1 ano. Se você botou piercing na boca. Outro dia eu fui doar, eu tinha furado a minha perna com arame farpado, eu fui fazer uma trilha, aí eu furei, aí eu lembrei, assim, tipo, fui doar. Aí eu não pude doar, porque eu tinha uma ferida, tá. Então nesse caso, não pode, principalmente na boca, piercing na boca, o isso aí, porque tem essa questão e tá aberto, né, demora, a boca é muito sensível, então demora para cicatrizar. Eu tinha uma aluna que ela era doadora de sangue O negativo, então assim, um tipo de sangue que falta muito nos hemocentros, e aí ela vai e me coloca um piercing de boca, quase matei ela. Falei: "Como assim que você faz isso?". E aí, quer dizer, tem que esperar, né, cicatrizar, demora muito tempo. Então, assim, tem um tipo de hemocentro que é bem rígido mesmo. Ó, outra coisa, tá, gente, se você não tem parceiro ou parceira sexual, por 1 ano, pelo menos 1 ano, o mesmo parceiro ou a mesma parceira sexual. Isto é, se você tá passando rodo na galera, você não pode doar sangue. O hemocentro não aceita, tá bom? Não, acho que de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses, Camille, alguma coisa assim. Quem tem mutação genética, depende da mutação, mas não tem assim, se a mutação ela não for, por exemplo, uma anemia falciforme, né, que a anemia falciforme a pessoa é anêmica e não tem como, é uma questão genética, tá, Anne. Se interfere no sangue, doar faz bem, porque faz você produzir mais sangue, beleza? Então tá bom. Entenderam aí o esquema de doação? Aí tem também a questão do fator RH, fator RH. Ô, professora, Positivo, Samuel pode perguntou, falar. quanto pode doar? Quanto? A quantidade? Ah, tá, eu não li o último não. A quantidade, Samuca, são 500 ml de sangue, e é geralmente de 3 em 3 meses. Pois é, tem essa questão, né, de homossexuais. É porque assim, eh é a questão do sangue, né, e da quantidade de homoafetivos que são portadores de doenças sexuais, de doenças sexualmente transmissíveis, né. Eles estão tentando derrubar isso aí é uma discussão, política, né, jurídica, então eles estão tentando derrubar isso aí. Porque realmente, né, se é homoafetivo não doa mesmo. É uma pena isso, mas assim, eu entendo também por outro lado, que é muito fácil disseminar, né, vírus, ou bactérias, né, enfim, doenças DSTs entre a população de homoafetivos. Mas assim, do mesmo jeito que na população hétero
rola um monte de vírus, né, e bactérias, enfim, as DSTs. É bem delicado isso, uma discussão que tá rolando. Eu acredito que em breve a gente já vai ter essa resposta. O postinho tem que ser assim: "Tem algo que prejudica seu sangue? Não, pode doar". Então, mas, pra ir lá, você passa por uma entrevista. Primeiro você preenche um papel gigantesco, se você teve doença, nã-nã-nã, aí depois você passa por uma entrevista. Então eu fiz, né, fui fazer a doação, né, na hora da entrevista, ela perguntou: "Você tá com alguma ferida, alguma coisa?" Eu falei assim: "Tô, aqui na minha perna". Ela falou assim: "Hoje você não vai poder doar". Pois é, lá eles perguntam, né, se você teve alguma relação homoafetiva, sei lá, dentro de 1 ano. Eles perguntam isso. E agora que outra coisa, tá, gente, quem não tem, por exemplo, se não tem namorado, né, enfim, dá uns peguei em um, no outro, enfim, coisas que acontecem aí, né, nas idades normalmente, ou nas pessoas solteiras, né, não pode doar. Porque se não tem parceiro fixo, significa que a pessoa se expõe muito mais do que quem é casado e tem um único parceiro ou uma única parceira. Beleza? Então, ó, positivo vai doar para positivo. O negativo, ele pode doar tanto para o negativo quanto para o positivo. Então ele doa para os 2. Beleza? Isso é doação, não tem nada a ver com genética. É só uma curiosidade em relacionada à doação, beleza? Alguém tem dúvida em relação à doação? Então tá, então eu vou fechar essa parte aqui para eu pegar a parte de genética, que é o que me interessa, beleza? Então vamos lá, peguei, ó. Aí, que é então essa questão do sangue, né, do tipo de sangue, do sangue ser A, B, né, o que é isso? É a presença de substâncias no meu sangue, especificamente nas hemácias, tá. Então, essas substâncias eu chamo de aglutinogênio. Aglutinogênio. Então, os tipos de sangue estão aqui no cantinho, ó. Então, ó, é o A, o B, o AB e o O, são os tipos de sangue. Aí, eu tenho quem é sangue A vai ter lá nas hemácias o aglutinogênio, que na verdade é uma proteína do tipo A. Atualizar para vocês. É uma proteína do tipo A. Quem, tem sangue B, tem essa substância que é a substância B. Substância B. Quem tem o sangue AB é porque tem os 2, tem as 2 substâncias presentes, dos 2 aglutinogênios, tanto o A quanto o B. Tá atualizando o que eu tô fazendo pra vocês, espera aí. Apareceu aí o que eu tô fazendo? Não, né? Ah, daqui a pouco vai. Aí vamos acompanhar pelo slide que agora não tá indo. Aí, a gente tem
Pois é. Mas, gente, assim, ó, a gente, né, tem só esse tempo de aula. Caso vocês estejam, assim, tendo a necessidade de perguntar mais coisas, pergunte lá no portal, que aí eu esclareço para vocês, tá bom? A gente pode bater papo lá no portal. Para isso eu fico à disposição. Terça e quarta-feira eu fico à disposição de tirar dúvidas lá no portal, tá? E aí, então, beleza. Então, o sangue A vai ter a substância A, o B vai ter a substância B, que é esse que a gente chama de aglutinogênio, e o AB vai ter AB. E o O, professora? Não vai ter. O O não tem aglutinogênio presente no sangue. Aí não é só isso que se analisa, é uma outra coisa também chamada de aglutinina. Aí a aglutinina, ela já não tá na parte vermelha do sangue, ela tá no plasma, tá? Então, plasma aqui, né, a aglutinina. Aí, se liga, a treta dá em qual momento? É aqui, quando você usa o sangue errado na pessoa. Então, prestando atenção. Quem tem sangue A vai ter uma substância anti-B. Isso se explica do porquê que a pessoa A não pode receber do sangue B. Aí, ainda nesse quadrinho, a pessoa B, que tem o aglutinogênio B, o que ela tem no plasma dela? Aglutininas anti-A. Anti-A. O que é aglutinina, gente? Para vocês terem uma ideia, a aglutinina seria um anticorpo, tá bom? Um anticorpo. E aí, essas aglutininas vão combater aquele sangue. Então, o A vai ter no plasma anticorpo que vão atacar qual sangue? B. O B vai ter no plasma anticorpo que vai atacar o quê? A. E o AB? Isso explica porque o AB é? Escreve no chat para eu ver. O que o AB é? Ele tem aglutinina? Não tá aparecendo para mim ainda, gente, se vocês estão escrevendo. Isso aí, agora apareceu. Receptor universal. Isso aí. Por quê? Porque ele não tem anticorpos no plasma. Por isso que ele pode receber sangue de um e de outro. Não, peraí, ó, vamos lá, Camille. Significa o seguinte: não ter anticorpos não é que ele não tenha nenhum tipo de anticorpo, não, tá? Significa que ele não vai ter anticorpos que vão atacar o sangue A e nem que vão atacar o sangue B. Até porque ele tem as duas proteínas, senão ele tava lascado, né? Então, ó, o A e o B não vão ter, então, anticorpos no seu plasma sanguíneo. Por isso, gente, que o AB pode receber do A, do B, do O, pode receber de todo mundo, tá bom? Vamos para o último aqui, ó, que é o sangue O. O sangue O, ele não tem a substância, por isso que ele é O. Ele é recessivo, tá, gente? O O é recessivo. Para a genética, ele é recessivo. Ele não tem o aglutinogênio. Então, ele não vai ter nem seu sangue enzimático essa proteína. Em contrapartida, o que ele tem? Anticorpo que fica tanto A quanto B. Então, você quer O. Quem falou que é O aí mesmo? A Anne? A Anne é O. A Anne sabe tudo do sangue dela, né? Bruna. É Bruna e Luiz. Tudo ó. A Bruna e o Luiz que são namorados na turma? Só pra eu entender assim ou não, ou eu tô enganada, gente. Por que você riu, Alan? Falei besteira, né? Putz, desculpa. Desculpa. Meu Deus, falo demais.
É sim? Ixi, estão falando que é. Se os dois, então, realmente forem ó, se algum dia eles se casarem e tiver filhos, os filhos serão ó. Porque são, né, genótipos recessivos. Isso aí, beleza. Fica chateada comigo não, Bruna. É que eu achei que fosse, gente. Ó, o Arthur abusado, olha. Olha como é que essa pessoa é abusada. Amorecos. Beleza? Então aqui, ó, você entende um pouquinho do porquê que o O é doador universal, o AB é receptor universal, né? Aí vamos para a parte genética. Se liga então na parte genética, ó. Aqui basicamente a gente tem os 4 grupos, né? O A, o B, o AB e o O. Aí, quais são os genótipos? Porque assim, isso está dentro do nosso sangue, né? Quais são os genes que estão presentes? Espera aí um pouquinho, deixa eu ver o que você perguntou aqui, Anne. Por que você falou que a B é importante doar? Porque numa situação, Anne, que o AB precisa de sangue. Aí lá no banco, você sabe que banco de sangue falta sangue, né, gente? Não é todo mundo que tem essa vontade de fazer doação e tal. Aí imagina que esteja lá no banco de sangue o A, o B e o AB. Desculpa, o A, o B e o O. Não tem AB no sangue. Não tem AB dentro lá do hemocentro. Aí a pessoa que está no hospital é AB. Ela precisa de sangue. Aí o que vai restar para ela pegar? Qualquer um deles vai abastecer ela, não vai? Mas e se tivesse o AB? Quem você acha que eles optariam? Qual das 4 bolsas de sangue que estivesse lá? Eles pegariam qual? Entenderam a minha pergunta ou não? Não apareceu para mim, gente, isso é sério. Todo mundo mandou AB. Isso aí, eles vão preferir o AB. Porque já quem está recebendo, né? Que aí evita de gastar o sangue que está lá, que serviria, sei lá, se eles optassem pelo A, e se chegasse uma pessoa de A, né? Então é por isso que o sangue AB, todo tipo de sangue tem que colaborar e fazer doação, né? Professora, o Aí Samuel oi, falou amor. que todos servem, mas um encaixa melhor que o outro, melhor que todos. Então, na verdade, não, por causa dessa situação, né, das substâncias. Eu não entendi, Samuel, que você tinha comentado alguma coisa aqui? Não, é que eu disse esse que encaixa melhor na situação. Porque o Ah, O sim. seria para uma emergência, onde não tem tempo de ver o tipo sanguíneo da pessoa ou quando chega alguém que só tem o O. Uhum, pode ser, que não dá tempo de ver, né? Mas, Uhum. assim, de qualquer forma, eles têm que fazer esse teste, Samuel, para saber pelo menos do RH, né? Do fator RH. Eu não sei hoje como está sendo, assim, numa situação de emergência, qual é o protocolo, mas eu sei que o sangue, o tipo de sangue, ele interfere, tá bom? Interfere sim, A por isso pessoa que está tem os morrendo, tipos, quanto menos né? tempo vai estar melhor. E isso também, também. Eu acho que, assim, existe toda uma gestão no hospital para poder atender nesses casos, né. Então já tem, assim, sangue no hospital, né, preparado, e eles já uma das primeiras coisas que eles fazem é fazer exames de sangue, por isso que vem uma equipe, né, na emergência. E eles já pegam já de cara, assim, já faz o exame. E hoje, gente, os exames são feitos mais rápido, né? Então, por exemplo, peraí, Ana, eu já vou te atender. Os exames são feitos via máquinas, né? Eles simplesmente coletam, botam numa placa, botam o sangue numa máquina, a máquina faz a leitura toda, tudo por computador. Então, o resultado sai muito rápido.
né, para o médico saber qual tá a situação da pessoa ali, né, como é que tá o pH dela. Assim, eu tô aprendendo, né, Anny, eu vou testar aqui, ver se funciona, né, e fez até barulhinho aqui pra mim, ó, por isso que eu olhei assim, falei: deixa eu ver se a Anny quer falar". Amorecos, e aí a gente tem então a parte, de genes que a gente, precisa analisar também. Então quem é A, como é que ele é? Ou ele vai ser, desse jeito. Eu acabei de falar para vocês que eu gosto do menos é mais para mim, né. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu vou pedir os nos exercícios, mas é importante você saber que em muitas questões pode vir desse jeitinho aqui, esse IA, IB, pode vir desse jeito. Por quê? Eu prefiro, assim, de usar os termos que você saiba que o A e o B, então vou colocar aqui, ó, o A e o B, eles são codominantes, então aqui, ó, eles são codominantes, tá. Tanto que eles dão o AB, para dar o AB. Que o AB é o quê? É um terceiro sangue. Então o A é um tipo, o B é outro tipo e o AB é outro tipo, tá bom? Por isso que eles são codominantes. Mas, eles dominam sobre o O. O Ozinho aqui, esse aqui, é recessivo. O O é recessivo. Então ele só vai ter força se ele tiver com outro gene O, tá? Aí, o que que eu prefiro usar, tá? Eu prefiro usar o seguinte, para ser A, ele pode ser desse jeito aqui, ou pode ser desse jeito aqui. Em A. Para ser B, ele pode ser desse jeito aqui, ou ele pode ser desse jeito aqui. Eu estou usando outra anotação, tá? Essa anotação, ó, IAA, IAI, eu acho que embola a cabeça e é a anotação antiga, né? Eu gosto de usar essa notação que eu estou usando aqui agora, porque ela clareia mais, tá bom? Eu acho que vocês vão achar a mesma coisa. AB, como é que é o gene? AB. E o O, como é que é o gene? É O. Vou atualizar aqui, porque não está atualizando para vocês. Então, ó, o B ficou BB ou BO. E o AB? AB. E o O? O. O. Aquela coisinha, né, da ópera. O. Não atualizou ainda, mas vai atualizar com fé em Deus. Sabe o que eu tô achando que esses travamentos são? O tempo, tá? Tem algum outro professor que fica 2 horas, assim, com vocês? Ou eles ficam, assim, sei lá, no máximo 1h30? Pois é, máximo 1 hora, tá vendo? Eu fico 2. Então eu tô achando que é isso, o site que ele vai gastando, assim, sei lá, é só uma teoria. Ele demora mesmo, incrível. Ah, pode ser também, memória RAM.